Quando você ouve a palavra caos, que lugar você imagina? Uma nação movida apenas por festas, onde o perigo espreita em cada esquina e a desordem é a única regra. Uma sociedade vibrante, mas sem profundidade, de pessoas amigáveis, mas superficiais? Cecília, uma mulher norueguesa que trabalhava numa empresa de marketing em Oslo, também acreditava nisso. Para ela, o Brasil era um país de uma beleza estonteante, mas selvagem e imprevisível, um lugar onde a paixão ofuscava a razão. Era com esse pensamento que ela navegava diariamente pelas imagens que inundavam suas redes sociais. O Carnaval do Rio de Janeiro, um rio de cores e corpos em movimento. As praias de areia branca, repletas de gente celebrando a vida sem preocupações. Por trás daquela beleza exuberante, ela sentia uma falta de seriedade, uma perfeição caótica que a assustava e fascinava ao mesmo tempo. No entanto, esse preconceito, construído a partir de manchetes de jornais e comentários distantes, começaria a desmoronar silenciosamente numa viagem de apenas alguns dias. No momento em que pisou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o que seus olhos viram não foi a desordem que esperava, mas uma energia pulsante e organizada. Não era uma nação perigosa, mas um povo de uma sinceridade calorosa. O sorriso aberto do agente de imigração. As filas que se moviam com uma fluidez surpreendente, embaladas por conversas e risadas. Cada interação, cada gesto parecia ser movido não por um manual de regras, mas por um acolhimento que vinha do coração. O trânsito intenso das marginais, a energia contagiante da Avenida Paulista num domingo de sol, o cheiro de um bom churrasco saindo de uma pequena casa no fim de tarde e, no meio da metrópole de concreto, o verde vivo do Parque Ibirapuera, um oásis de calma. Aquilo que ela pensava ser caos era, na verdade, uma expressão de vida em sua forma mais pura. As pessoas, mesmo sem se conhecerem, compartilhavam olhares, sorrisos e gestos de gentileza. Havia ali não apenas eficiência, mas uma confiança mútua que mantinha tudo em movimento. Ninguém parecia estar sendo vigiado, mas a ordem se mantinha através de um senso de comunidade. Ninguém precisava gritar para ser ouvido, pois a sociedade funcionava na base da conexão humana. Esse era o milagre do Brasil, e então Cecília percebeu. A força deste país não vinha da competição ou da tecnologia, mas sim daquele calor humano, daquela capacidade de transformar o caos em celebração. Numa noite no Rio de Janeiro, sob a bênção do Cristo Redentor, observando as luzes da cidade cintilando abaixo, ela sussurrou para si mesma: o Brasil não era um país caótico. Era, talvez, o país mais vibrante e genuinamente feliz do mundo. A jornada de uma única mulher para mudar sua percepção. O que se revela por trás da imagem de desordem é um calor invisível. Esta é a história de uma mulher do norte da Europa que julgava mal uma nação e acabou por encontrar o verdadeiro Brasil. Antes de a história principal começar, por favor, inscreva-se no canal e clique no botão de curtir. Assim, vídeos adequados para você continuarão a aparecer automaticamente. Também deixei links para vídeos recomendados na descrição, então por favor, dê uma olhada. Numa manhã de inverno, quando nuvens espessas e cinzentas pairavam sobre Oslo, capital da Noruega, Cecília tomava seu café em silêncio no escritório de sua agência de design. Do lado de fora da janela, a neve caía em flocos finos, cobrindo a cidade de vidro e aço com um manto gelado e silencioso. Na tela de seu computador, dezenas de arquivos de projetos e os logotipos de clientes internacionais. Ela era especialista em análise de dados e design, uma líder de equipe conhecida por sua calma e precisão cirúrgicas. Mesmo assim, quando a agitação da manhã se acalmava, Cecília tinha um ritual secreto. Abria suas redes sociais e viajava por imagens de cidades ao redor do mundo, e invariavelmente seus olhos eram capturados pelas paisagens do Brasil. As praias de Ipanema banhadas por um sol dourado, as luzes de São Paulo transformando a noite em um rio de estrelas, os ritmos de samba que pareciam fazer o próprio ar vibrar. Cada imagem exalava uma energia e um calor que contrastavam profundamente com a paisagem fria e contida da Noruega. Que país intenso, ela sussurrou para si mesma, uma voz que se perdeu no silêncio de sua própria mente. Mas por mais que se sentisse atraída por aquela vitalidade, nunca havia considerado seriamente visitar o país. Por quê? A resposta estava nas conversas que ouvia no escritório. O Brasil é uma loucura. É lindo, mas tão perigoso, dizia um colega. As pessoas são muito passionais, não levam o trabalho a sério como nós, comentava outro.
É uma sociedade que vive de aparências, sempre sorrindo, mas você nunca sabe o que estão pensando de verdade. É o famoso jeitinho brasileiro. Ponto. Aquela alegria toda é uma fachada para esconder os problemas. É um caos. Essas palavras, ditas com naturalidade por seus colegas, eram como pequenas agulhas que perfuravam a mente de Cecília. Lindo, mas perigoso. Acolhedor, mas superficial. A realidade por trás daquelas paisagens vibrantes das redes sociais parecia um sonho distante, protegido por um vidro invisível de risco e desordem. E assim, dentro dela, a imagem do Brasil como uma nação caótica e pouco confiável foi criando raízes profundas. Sua carreira ia bem. Liderara com sucesso a campanha de uma marca escandinava e era constantemente elogiada por seus superiores. Contudo, à noite, ao chegar em casa e apagar as luzes de seu apartamento minimalista, as imagens do Brasil voltavam à sua mente. O sol, as cores, os sorrisos. Um mundo completamente diferente daquele em que ela vivia, imersa na neve e na ordem. Um lugar distante e inalcançável. E então ela pensava, eu nunca irei ao Brasil. Naquele momento, ela ainda não sabia que em poucas semanas, uma ordem de seu chefe mudaria o curso de sua vida para sempre. Naquela manhã, uma névoa fina cobria as ruas de Oslo. Da janela do escritório, Cecília via os últimos vestígios de neve derretendo em poças brancas nas calçadas. Como de costume, ela ligou o computador e começou os ajustes finais em uma apresentação. Seus colegas, com canecas de café nas mãos, conversavam animadamente sobre um novo cliente. Deveria ser uma manhã perfeitamente normal. Cecília, tem um minuto? A voz calma de Johan, seu chefe, a interrompeu. Ele raramente alterava sua expressão serena, mas naquele dia parecia um pouco tenso. Ao ser conduzida para a sala de reuniões, viu um envelope pardo sobre a mesa de vidro. O logotipo da empresa estava impresso ao lado das palavras Projeto Internacional. Seu coração deu um pequeno salto. Sei que é repentino, mas surgiu uma oportunidade no Brasil. Fechamos um projeto conjunto com uma grande agência de São Paulo e queremos que você vá como nossa coordenadora de marketing local. Brasil. Ao ouvir aquela palavra, uma avalanche de emoções percorreu o peito de Cecília. Surpresa, ansiedade e uma faísca quase imperceptível de excitação. Mas as palavras não saíam. No Brasil? Conseguiu finalmente dizer, a voz um pouco trêmula. Johan assentiu. Sua capacidade de análise e seu planejamento estratégico são universais. Tenho certeza de que você conquistará a confiança deles. Suas palavras de encorajamento, no entanto, soaram como um peso. Imediatamente, os comentários de seus colegas ecoaram em sua mente. O Brasil é um país perigoso. É uma sociedade desgastante e cheia de imprevistos. As vozes se sobrepunham em sua cabeça, distorcendo a realidade. Lá fora, uma chuva fina e gelada começava a escorrer pelo vidro da janela. Quando é a partida? Perguntou sua própria voz soando como a de uma estranha. Em 2 semanas. Johan entregou-lhe uma pasta. A reserva provisória da passagem aérea, o endereço do hotel, os detalhes do projeto. Tudo era concreto. Não havia escapatória. De volta à sua mesa, a tela do computador parecia embaçada. Abriu as redes sociais e em seu feed surgiu um vídeo do pôr do sol na Pedra do Arpoador, no Rio de Janeiro. O mundo do outro lado da tela parecia chamá-la silenciosamente. Mas uma voz em seu interior sussurrava, não vá. Você ficará sozinha e perdida. Para abafar aquela ansiedade, Cecília pegou o celular. Na sua lista de contatos, selecionou um nome, Anne. Sua melhor amiga desde a universidade, uma mulher extrovertida e sociável. Enviou uma mensagem curta. Anne, sei que é loucura, mas... quer vir comigo para o Brasil? A resposta chegou em segundos. Claro! O Brasil? É o meu sonho. Quando vamos? Aquele entusiasmo a fez sorrir. Uma pequena luz atravessou a escuridão em seu peito. Sim. Se era para ir, não queria que fosse apenas trabalho. Queria, ao menos por um instante, ver o verdadeiro Brasil com seus próprios olhos. Naquela noite, Cecília começou a fazer as malas. Enquanto colocava as pastas do projeto dentro da mala, viu seu reflexo no espelho. Seu rosto estava tenso, mas por trás da apreensão, havia um brilho sutil de expectativa. Lá fora, a neve voltava a cair silenciosamente, como se anunciasse o início de um novo capítulo em sua vida. Na manhã da partida, o céu de Oslo estava coberto por uma camada de um cinza metálico e opaco.
O sol ainda não havia despontado por completo quando Cecília fechou o zíper de sua mala. O ar do apartamento estava frio, apenas o som baixo do aquecedor quebrava o silêncio. A escrivaninha, que até o dia anterior estava cheia de papéis, agora estava vazia. As notas presas na parede haviam sido removidas. Algo que não podia ser descrito apenas como arrumação pesava em seu peito. Parou em frente ao espelho e ajeitou a gola do casaco. Era um gesto familiar, mas naquele dia suas mãos tremiam levemente. Brasil. O pequeno sussurro se transformou em uma nuvem branca de vapor no ar gelado. Dentro do táxi, ela observava a paisagem familiar passar pela janela. As ruas que conhecia, a padaria da esquina, os transeuntes a caminho do trabalho, o ônibus parado no semáforo. Tudo estava como sempre, mas naquele momento, o mundo parecia prestes a se transformar. Ao chegar ao aeroporto, viu as enormes aeronaves se movendo lentamente do outro lado da pista. Através do vidro, o céu parecia pesado, e ao imaginar o país distante que se estendia além dele, Cecília suspirou. Após o check-in, parou em frente ao portão de embarque. Abriu uma mensagem no celular. Era uma foto de Anne, sorrindo e fazendo um sinal de V com os dedos, acompanhada de uma frase curta: "Nos vemos em breve." A alegria da amiga a aliviou um pouco, mas em algum lugar dentro dela, o medo persistia. O Brasil é uma sociedade caótica. As relações humanas são intensas, mas passageiras. É um lugar lindo, mas perigoso. As palavras que ouvirá tantas vezes ecoavam em sua mente, misturando-se ao som dos motores dos aviões. Será que vou conseguir lidar com isso? A ansiedade vinha em ondas, subindo e recuando. A chamada para o embarque soou. Cecília apertou o bilhete e caminhou lentamente em direção ao portão. No fim do longo corredor, a aeronave gigante esperava em silêncio. Ao entrar na cabine, foi recebida por uma iluminação suave. Sentou-se, afivelou o cinto de segurança e sentiu o coração acelerar. Pela janela, a neve caía em flocos finos, refletindo as luzes da pista e criando faixas luminosas. Naquele instante, o avião começou a se mover. Cecília respirou fundo, inalando o ar frio e gravando uma nova resolução em seu peito. Já que estou indo, vou olhar de verdade. Com meus próprios olhos. No momento em que esse pensamento se formou, o som dos motores aumentou e o avião acelerou. As linhas brancas da pista passaram voando, e a paisagem do lado de fora se distanciou rapidamente. E então, a sensação de flutuar. A gravidade pareceu desaparecer por um segundo, e pela primeira vez, Cecília sorriu. Sentiu como se um novo eu a esperasse do outro lado daquela cidade de neve que se afastava. Adeus, Oslo. Olá, São Paulo. O avião subiu acima das nuvens e desapareceu em um mar de luz. No instante em que as portas da aeronave se abriram, uma luz quente e úmida inundou o corredor. Após o longo voo, o ar de São Paulo tocou o rosto de Cecília como uma carícia suave. O som de seus passos ecoava de forma contida no chão polido do corredor. Do outro lado do vidro, o interior do imenso terminal de Guarulhos era vibrante e cheio de movimento, mas surpreendentemente limpo e bem sinalizado. Então, este é o Brasil. A frase que escapou de seus lábios soou tão baixa que mal parecia sua. Com a mente dividida entre a expectativa e o medo, a primeira imagem que lhe veio foi a de um aeroporto caótico, com pessoas se empurrando e vozes gritando por toda parte. Mas o cenário à sua frente desmentia todas as suas previsões. O espaço era organizado, e o ar transmitia mais acolhimento do que tensão. As placas de sinalização eram claras e multilingues, e as setas guiavam o fluxo de pessoas de forma suave. E os funcionários que passavam por ela exibiam sorrisos genuínos e abertos. Incrível, disse Anne ao seu lado, com a voz cheia de admiração. É tudo tão vivo, parece que até o ar tem mais cor. Cecília assentiu, mas uma parte de sua mente ainda não conseguia processar. Este é o país caótico? Onde todos são desorganizados e pensam apenas em si mesmos. As palavras que ouvirá tantas vezes não batiam com a realidade. Na fila da imigração, as pessoas esperavam conversando animadamente, mas com paciência. Ninguém empurrava. Quando uma senhora na sua frente deixou cair o passaporte, um jovem atrás dela prontamente o pegou e entregou com um sorriso. Fique tranquila, senhora. A naturalidade daquele gesto fez Cecília arregalar os olhos. Não havia ali um sorriso forçado ou uma formalidade vazia, mas um pequeno e genuíno ato de cuidado. Ao chegar ao balcão, o agente da imigração, um homem de meia idade, falou com ela em um inglês simpático.
Vendo a leve hesitação de Cecília, ele sorriu e gesticulou para os documentos, falando devagar e com uma voz tranquilizadora. Era, sem dúvida, um procedimento de trabalho, mas em seu sorriso havia um calor humano inegável. Após pegar as malas, chegaram ao saguão de desembarque. Viajantes de todo o mundo se misturavam, e o som das rodinhas das malas deslizando pelo chão se sobrepunha ao burburinho de conversas. Mesmo assim, de forma surpreendente, não havia uma sensação de desordem. Havia muita gente, mas não era barulhento. Havia muitas vozes, mas não era confuso. O que é essa energia? Anne sussurrou maravilhada. É contagiante. Cecília concordou. Um sentimento morno começou a se espalhar em seu peito. A luz do sol entrava pela porta automática. Ali painéis indicavam os transportes para São Paulo, tudo perfeitamente organizado. Funcionários orientavam os passageiros, respondendo às perguntas com paciência e um aceno de cabeça. Ninguém apressava ninguém, ninguém perdia a calma. Um país caótico, hein? Cecília riu baixo. Era um riso complexo, uma mistura de dúvida e gratidão. Se aquele era o famoso caos brasileiro, era, na verdade, bastante agradável. Uma energia que não se impunha, não gritava, mas que de alguma forma te abraçava. Uma gentileza vibrante fluía no ar daquele país. Apenas alguns minutos após o desembarque, e o gelo do preconceito dentro dela já começava a derreter sem fazer barulho. Do lado de fora do aeroporto, o vento quente da primavera paulistana acariciou o rosto de Cecília. Ao longe, arranha-céus brilhavam como vidro sob o sol, e à sua frente a plataforma de embarque para os carros de aplicativo se estendia. As placas de sinalização em português, inglês e espanhol eram claras, com cores vibrantes e um design intuitivo. Pelo menos não vamos nos perder, disse Anne com um sorriso radiante. Cecília concordou e parou em frente ao totem de autoatendimento. A tela exibia os destinos e as opções de veículos de forma simples. Com alguns toques, o carro foi solicitado. Em poucos segundos, a ansiedade de navegar pela cidade desconhecida diminuiu um pouco. Ao entrarem no carro, a primeira coisa que notaram foi o som. O motorista, um homem chamado Ricardo, sorriu pelo retrovisor. Primeira vez no Brasil, moças. Bem-vindas. Sua voz era alta, cheia de uma musicalidade que Cecília nunca ouvirá em Oslo. O carro entrou no fluxo intenso da Marginal Tietê. Havia buzinas, sim. Havia motoristas costurando entre as faixas. Mas também havia uma dança, uma coreografia não ensaiada. Um carro dava passagem, o outro agradecia com um rápido piscar de faróis. Vendedores passavam entre os veículos oferecendo água e amendoim com uma agilidade e um carisma impressionantes. Era o caos que ela esperava, mas um caos com ritmo, com regras não escritas. Em Oslo isso seria um pesadelo, sussurrou Anne, olhando com espanto para um motoqueiro que passava agilmente entre os carros. O motorista ouviu e riu. Aqui é assim mesmo, a gente se entende. É a nossa dança diária. Mas no fim, todo mundo chega onde precisa. Durante o trajeto, Ricardo não parou de falar. Contou sobre sua família, perguntou sobre a Noruega, deu dicas de restaurantes e se ofereceu para ajudar com qualquer coisa que precisassem. A barreira entre cliente e prestador de serviço se dissolveu em minutos. Ele era apenas uma pessoa compartilhando sua cidade com duas visitantes. Cecília olhava pela janela. Prédios de todos os estilos e épocas passavam em um piscar de olhos. Pichações coloridas cobriam muros cinzentos, transformando o concreto em arte de rua. De um carro ao lado, o som de um samba animado vazou pelas janelas abertas. Cada pessoa parecia imersa em seu próprio mundo, mas ao mesmo tempo conectada por aquela energia pulsante. O frio que me disseram que eu encontraria. Talvez eles estivessem falando do ar-condicionado, pensou Cecília com um sorriso. Aquilo que ela interpretara como superficialidade era, na verdade, uma abertura genuína para o outro. O anúncio do GPS soou com uma voz feminina e calma em português e depois em inglês. Próxima saída, Avenida Paulista. O nome fez o coração de Cecília acelerar. A avenida que ela vira tantas vezes em fotos e vídeos. O mundo do outro lado da tela estava prestes a se tornar sua realidade. O carro parou e a porta se abriu. O som da cidade invadiu o veículo, mas não era um ruído, era uma sinfonia. A Sinfonia de São Paulo. E ao contrário do silêncio do trem japonês que ela imaginara em sua contraparte, essa cacofonia não era ameaçadora. Era viva.
Cecília percebeu que a ordem naquele país não era imposta pelo silêncio, mas construída sobre a base de uma comunicação constante e calorosa. Aquele barulho não era caos, era vida. E pela primeira vez a vibração da cidade acendeu em seu coração uma sensação de pertencimento. Era uma chama pequena, mas inegavelmente quente, que prometia iluminar o mundo que ela estava prestes a descobrir. Ao sair do carro, um ar morno e elétrico tocou sua pele. Era uma energia completamente diferente da tranquilidade organizada do aeroporto. Era a pulsação da própria vida. O som de milhares de passos, o ruído dos motores, a música que vazava das lojas. Mas, surpreendentemente, não era desagradável. Os sons se sobrepunham, criando um fluxo único. Então, está é a Avenida Paulista, disse Anne, com os olhos brilhando. Cecília também prendeu a respiração. Ao virar a esquina, a paisagem se abriu diante delas. A avenida que viram tantas vezes nas redes sociais, o coração pulsante de São Paulo. A realidade era muito mais viva do que qualquer imagem. Era domingo. A avenida estava fechada para carros, transformada em um imenso calçadão humano. Pessoas de todas as idades, estilos e origens caminhavam, corriam, andavam de bicicleta e skate. Músicos de rua tocavam de samba rock, e pequenas multidões se formavam ao redor deles, batendo palmas e dançando. Famílias faziam piqueniques na calçada, crianças corriam atrás de bolhas de sabão, casais passeavam de mãos dadas. Anne começou rindo de incredulidade. Isto é lindo. Cecília parou por um momento, absorvendo a cena. O ritmo criado por aquela multidão. Ela, parada no meio de tudo, sentia-se parte de um organismo gigante e vivo. Ergueu o olhar e viu os arranha-céus imponentes que ladeavam a avenida, como guardiões silenciosos daquela celebração. Em um dos prédios, um imenso painel de LED exibia propagandas coloridas e vibrantes que contrastavam com a arquitetura do MASP, o Museu de Arte, suspenso em seus icônicos vãos vermelhos. Turistas e locais tiravam fotos, sorrindo. Cecília respirou fundo. O cheiro de milho cozido e churros dos carrinhos de comida se misturava ao perfume das pessoas. Ela baixou o olhar lentamente. Não havia semáforos para pedestres, mas o fluxo era contínuo e orgânico. As pessoas desviavam umas das outras com uma naturalidade impressionante, um balé de milhões de passos. Ninguém parecia estressado. Se alguém esbarrava em outra pessoa, um desculpa rápido e um sorriso resolviam tudo instantaneamente. Era o oposto da ordem silenciosa que ela imaginara. Era uma ordem barulhenta, expressiva, humana. Que cidade fascinante, sussurrou Anne. Ninguém se choca, ninguém parece com pressa, mas tudo se move tão rápido. Cecília assentiu. É como se a própria cidade respirasse. Velocidade e calma, coisas que pareciam opostas, aqui coexistem naturalmente. Atravessaram a avenida, e uma brisa quente passou por elas. O sol da tarde refletia nos vidros dos prédios, banhando a cidade em tons dourados. E de repente, um pensamento claro se formou na mente de Cecília. A ordem deste país não é feita de regras, mas de calor humano. Todos antecipam o movimento do outro. Todos confiam no espaço do próximo. Essa confiança tácita transforma o que seria uma multidão caótica em algo belo. Ao seu lado, Anne pegou a câmera. E aí, isso parece um país perigoso para você? Cecília balançou a cabeça com um sorriso. Não, parece um país de uma alegria contagiante. O vento balançou seus cabelos. Em seus olhos não havia mais ansiedade, mas uma faísca de fascinação. Depois de explorarem a vibrante Avenida Paulista, Cecília e Anne sentiam a energia da cidade correndo em suas veias. Os arranha-céus se estendiam em direção ao céu, e suas paredes de vidro refletiam a luz do dia. A cada esquina, os imensos monitores digitais exibiam imagens que se fundiam com a realidade, fazendo a cidade parecer um organismo vivo e pulsante. Sério, estamos no mesmo planeta, brincou Anne. Parece uma cidade do futuro. Cecília concordou, mas em sua voz havia mais do que surpresa, havia um profundo interesse. Com a fome batendo, as duas pararam em um restaurante na região dos Jardins. Através das grandes janelas de vidro, viram o interior iluminado e mesas elegantemente arrumadas. Na entrada, um tablet exibia o menu em vários idiomas. Cecília tocou na tela e escolheu os pratos. Em poucos segundos, o pedido estava completo, e um ícone sorridente com a palavra "Obrigado" apareceu na tela. Fácil, não? Parece um jogo, disse Anne rindo. Pouco depois, um garçom se aproximou.
Ele não era um robô, mas um jovem com um sorriso caloroso e olhos vivos. Ele trazia as bebidas e, ao colocá-las na mesa, parou por um momento. Vejo que pediram a moqueca e o picadinho. Excelentes escolhas. Os ingredientes da nossa moqueca vêm de uma pequena comunidade na Bahia, e o picadinho é uma receita da avó do nosso chefe. Espero que gostem da nossa história. Cecília ficou impressionada. A tecnologia facilitava o pedido, mas a conexão humana era o coração do serviço. O garçom não estava apenas servindo, estava compartilhando a cultura, o afeto por trás da comida. A tecnologia não substituía as pessoas, ela as liberava para fazerem o que faziam de melhor, conectar-se. A comida chegou e era uma obra de arte. A moqueca com seus tons vibrantes de laranja do azeite de dendê, e o picadinho, servido com uma farofa crocante e um ovo perfeito. Cada prato era apresentado com um cuidado que revelava a paixão de quem o preparou. Rodeadas pela modernidade de São Paulo, a comida que provavam tinha alma. Essa combinação de alta tecnologia e calor humano era incrivelmente reconfortante para Cecília. Ao final da refeição, o mesmo garçom voltou para retirar os pratos. Gostaram? Perguntou ele com um interesse genuíno. Estava maravilhoso. Obrigada por compartilhar a história conosco, respondeu Cecília. O sorriso do rapaz se alargou. Fico feliz. A comida é a nossa forma de abraçar as pessoas. Ao saírem do restaurante, a luz da tarde iluminava a cidade. Nas ruas, lojas de marcas internacionais se misturavam a pequenas livrarias de bairro e cafés charmosos com mesas na calçada. Vidro, metal e madeira. Modernidade e tradição. O frio e o quente conviviam na mesma rua. Naquele momento, algo se encaixou na mente de Cecília. O Brasil não era um país que destruía o antigo para construir o novo. Era uma nação que abraçava seu passado enquanto caminhava com ousadia em direção ao futuro. Andando pela calçada, ela olhou para o céu. Por entre os prédios via um azul límpido, e até mesmo a sombra dos pássaros voando parecia bela. Um país onde o futuro e o passado coexistem no mesmo lugar, pensou ela. Acho que só aqui, disse Anne, como se lesse seus pensamentos. Cecília assentiu em silêncio. Não era apenas uma observação de turista. Em seu coração, o desejo de conhecer aquele país mais a fundo brotava com força. A luz da tarde começava a se inclinar, pintando a cidade de São Paulo com tons de laranja. O vento que soprava entre os arranha-céus amenizava o calor do dia, trazendo consigo um cheiro nostálgico de chuva e terra. Cecília e Anne caminhavam em meio à multidão. As luzes de neon começavam a se acender quando Anne parou de repente. Olha, Cecília, e se a gente entrasse naquela ruela? Ela apontou para uma passagem estreita entre dois prédios. Em contraste com a agitação da avenida principal, dali emanava uma luz suave e acolhedora. Lâmpadas amareladas pendiam de fios, e o cheiro delicioso de carne na brasa flutuava no ar. Um passo para dentro e o mundo mudou. Era um lugar mais calmo, mais quente, onde o tempo parecia passar mais devagar. Parece outro país, disse Cecília, a voz saindo naturalmente. No fundo da ruela viram uma pequena porta de madeira. Uma placa escrita à mão dizia, bem-vindos. Tomando coragem, elas empurraram a porta e um sino soou. Boa noite. Entrem, uma voz alegre veio do fundo, fazendo-as se sentirem imediatamente à vontade. Atrás do balcão, o dono, um senhor de cabelos grisalhos e sorriso fácil, as recebeu. Ele usava uma camisa branca com as mangas arregaçadas e um pano de prato no ombro. O cheiro do churrasco na brasa preenchia o ambiente. Aquele aroma, por si só, já era um afago na alma. Temos lugar aqui no balcão, podem sentar. Ao se acomodarem nos bancos de madeira, sentiram o calor do lugar. Na parede, o menu escrito em uma lousa listava pratos com nomes que evocavam conforto. Picanha na chapa, feijoada completa, pão de queijo da casa. Não havia menu em inglês, mas estranhamente elas não sentiram medo. O que vocês nos recomendam? Perguntou Cecília. O dono sorriu com ternura. Primeira vez aqui? Então tem que provar a nossa picanha com farofa e vinagrete. É o coração do Brasil no prato. Com o som da carne na chapa, uma fumaça perfumada subiu, e logo os pratos foram colocados à sua frente. O cheiro era irresistível. Na primeira garfada, a carne macia e suculenta, a farofa crocante, o vinagrete ácido. Os olhos de Cecília se arregalaram. Isso é absolutamente delicioso. Suas palavras fizeram o dono rir. Que bom! Eu cozinho com a alma. Aquela frase aqueceu o coração de Cecília. Não era apenas comida.
Era algo feito com as mãos e o coração de alguém. Na mesa ao lado, um grupo de amigos ria alto, celebrando o fim do dia de trabalho. Até amanhã, pessoal! As palavras curtas eram cheias de um carinho genuíno. Ninguém gritava, mas a alegria era palpável. A distância entre as pessoas era naturalmente confortável. Acho que a desordem que me falaram era, na verdade, esse tipo de espontaneidade, disse Cecília em voz baixa. Anne ponderou. Eu não diria desordem. Diria liberdade de ser. Cecília sorriu. Era verdade. Naquela alegria contagiante não havia rejeição, mas sim inclusão. Uma gentileza que vinha do respeito pelo momento compartilhado. No final do jantar, o dono se aproximou com 2 fitinhas coloridas. Um presente para dar sorte. É a fitinha do Senhor do Bom Fim. Faça um pedido. Oh, não precisava, disse Cecília surpresa. O dono sorriu e insistiu. Claro que precisa. Fico feliz quando estrangeiros se apaixonam pelo meu Brasil. Isso, para mim, não tem preço. Na fita estava bordada a frase Lembrança do Senhor do Bom Fim da Bahia. Ao segurá-la, Cecília ficou sem palavras. Poderia ser um presente de poucos centavos, mas o calor contido naquele pequeno gesto brilhava mais do que qualquer joia. Ao saírem, a brisa noturna acariciou seus rostos. As ruas ainda estavam cheias, mas por trás daquela agitação, elas agora sentiam um calor inegável. Anne, acho que vi um pouco da verdadeira alma deste país. Eu também. Cecília apertou a fitinha em sua mão. Seu calor parecia o calor daquele país inteiro. À noite em São Paulo, as luzes de neon se refletiam no asfalto úmido de uma chuva passageira, transformando a cidade em um oceano de brilho. A agitação era a mesma do dia, talvez até maior, mas, estranhamente, não havia uma sensação de caos. Uma vibração organizada envolvia a cidade. Cecília e Anne saíram do pequeno restaurante e caminhavam de volta para o hotel. A luz vermelha dos letreiros iluminava suas sombras, alongando-as na calçada. Sabe, não sinto medo, Anne comentou de repente. Uma metrópole à noite não deveria ser mais tensa? Cecília assentiu. De fato. Em muitas cidades da Europa, 2 mulheres andando sozinhas à noite estariam em alerta constante. O perigo talvez não fosse iminente, mas a cautela era sempre necessária. No entanto, ali naquele momento, essa sensação de alerta havia se dissipado. As pessoas que passavam por elas mal as notavam. Grupos de jovens riam enquanto caminhavam, e trabalhadores esperavam tranquilamente em filas nos pontos de ônibus. A cada esquina, um som diferente. O baixo pulsante de um bar, o som de um violão vindo de um apartamento, o bip eletrônico de uma loja de conveniência. Tudo isso criava uma harmonia peculiar. Há tanta gente, mas não é barulhento. É musical, pensou Cecília. A conversa das 2 era quase um sussurro, como se instintivamente não quisessem quebrar a atmosfera da cidade. De repente avistaram uma base da polícia. Dentro da pequena estrutura de vidro, um policial organizava papéis em sua mesa. Ao lado dele, um casal de turistas estrangeiros pedia informações. O policial, com um sorriso, apontava para um mapa, explicando o caminho pacientemente em um inglês esforçado. Ver aquela cena aqueceu o coração de Cecília. Ajudar alguém ali não era um ato extraordinário. Estava enraizado no cotidiano. O semáforo fechou. As pessoas pararam naturalmente. Quando os carros passaram, todos recomeçaram a andar sem pressa, sem empurrões. Uma cena tão simples, mas que aos olhos de Cecília, parecia infinitamente bela. A segurança deste país não é construída sobre vigilância, mas sobre confiança. Ela parou e olhou para o céu. Entre os arranha-céus, uma única estrela brilhava timidamente. Era uma luz pequena, mas estranhamente forte. Você notou? A voz de Anne soou suavemente. Ninguém está gritando. Ninguém está com pressa. E ainda assim, tudo funciona perfeitamente. Sim, a resposta de Cecília foi um pouco trêmula. A ordem aqui não serve para aprisionar as pessoas, serve. Enquanto caminhavam, ela refletiu. Sempre pensou que regras existiam para controlar os outros. Mas aqui parecia que cada um as seguia por si mesmo, e o resultado era a proteção de todos. Uma jovem deixou cair um lenço. O homem que vinha atrás o pegou, tocou levemente em seu ombro e o entregou. Os 2 trocaram um rápido sorriso, sem palavras, e seguiram em direções opostas. Um instante. Foi o suficiente para sentir a gentileza no ar daquele país. País perigoso. A palavra que ouvira antes da viagem voltou à sua mente. Mas o que ela via agora era o exato oposto. Um cuidado silencioso.
uma sensação de segurança que fluía da calma. E acima de tudo, a coragem de confiar no outro. No caminho para o hotel, em frente a uma padaria, uma mãe segurava a mão de seu filho pequeno. Já era tarde, mas não havia medo em seus rostos. Vendo a cena, Cecília sorriu. Acho que a segurança não pode ser criada por decreto, não é? Não. Deve ser algo construído com os sentimentos das pessoas, dia após dia. As duas conversaram enquanto caminhavam pela noite calma. O som distante dos carros, a luz suave dos postes iluminando seus pés. Tudo aquilo as envolvia. Algo dentro de Cecília havia mudado de forma definitiva. Não era que o medo tivesse desaparecido, mas a palavra confiança havia fincado raízes em seu coração. A manhã seguinte, no saguão do hotel em São Paulo, estava inundada pela luz do sol. Os funcionários da recepção atendiam os hóspedes com sorrisos serenos. Num canto, Cecília e Anne tomavam o café da manhã e discutiam a agenda do dia, que incluía uma rápida viagem ao Rio de Janeiro para uma reunião com um cliente. Foi quando a recepcionista se aproximou. Bom dia! Ouvi que vocês vão para o Rio. Se tiverem um tempo livre, não deixem de subir no Corcovado para ver o Cristo Redentor. É um lugar mágico. Traz uma paz que a gente não encontra em outro lugar. Cristo Redentor. O nome ecoou no peito de Cecília. Ela sentia que no coração daquele símbolo, no lugar de devoção daquele povo, haveria algo que a ajudaria a entender o Brasil. Agradeceram a dica e após a reunião no Rio, decidiram seguir o conselho. Deixaram para trás a agitação de Copacabana e começaram a subir a montanha. O ar mudou, ficou mais fresco. A cidade, com seus sons e sua pressa, foi ficando para trás. Ao redor, a densa vegetação da Floresta da Tijuca formava um túnel verde. A luz do sol se filtrava pelas folhas, e o canto dos pássaros era a única trilha sonora. Estamos mesmo no Rio? A voz de Anne era um sussurro. Diante delas, a estátua imponente se revelava aos poucos. Sua cor clara se destacava contra o verde da mata e o azul do céu, mas sem arrogância, como se fosse parte da própria natureza. Ao chegarem ao topo, o mundo se abriu. O ar parecia rarefeito. O som da cidade havia desaparecido completamente, substituído por uma paz profunda. Bem-vindas, disse um dos guias locais, um senhor de pele envelhecida pelo sol, com um sorriso gentil. Sua voz era baixa, como se o próprio vento estivesse falando. Primeira vez aqui? Ele perguntou ao ver o espanto em seus rostos. Cecília assentiu. O guia sorriu. Não precisa ter pressa. Apenas sintam. Ele as orientou a ficar em silêncio por um momento, apenas observando. Elas fecharam os olhos. O vento soprava, trazendo o cheiro da mata e do mar. Não era um silêncio vazio, mas um silêncio preenchido pela energia da natureza e das centenas de pessoas ao redor, todas compartilhando o mesmo sentimento de admiração. Ao abrir os olhos, Cecília sentiu algo novo. A ansiedade, o medo, as preocupações. Tudo se dissipou. Em seu lugar, uma sensação de gratidão por simplesmente estar ali, viva naquele momento. Rezar não é pedir algo a alguém, é organizar o coração e olhar para dentro de si mesmo em silêncio. Essa percepção tomou forma lentamente. Ali de braços abertos para a cidade, Cecília se sentiu, pela primeira vez, verdadeiramente acolhida por aquele país. Os raios de sol batiam na estátua, criando um halo de luz. O guia se aproximou novamente. A fé não precisa de palavras nem de rituais. Um coração sereno é o suficiente. Cecília sentiu profundamente. Havia uma gentileza que transcendia as palavras. Era o mesmo calor silencioso que sentirá no aeroporto, no restaurante e em todos os lugares. Talvez o povo deste país vivesse de uma forma que se assemelhava a uma oração. Num canto, uma senhora varria o chão com cuidado. As pessoas que passavam por ela acenavam com a cabeça em sinal de respeito, sem que ninguém pedisse. Mesmo quando ninguém está olhando, ser gentil para com o próximo. Aquela cena aqueceu o coração de Cecília. É incrível que um lugar assim exista no meio de uma cidade tão intensa, sussurrou Anne. Cecília sorriu e respondeu. Acho que a paz do Brasil é um coração que consegue ouvir a natureza. O vento balançou as árvores, e a luz do sol dançou sobre elas. Ao descerem, Cecília olhou para trás. A luz que vazava por entre as árvores parecia se despedir dela. A paz daquele país não era ausência de som, era uma forma de gentileza. E essa certeza fincou raízes profundas em sua alma. Quando o ar da tarde começou a amolecer, Cecília e Anne se dirigiram a outro ícone do Rio de Janeiro. O destino era o Pão de Açúcar.
Do topo de seus 396 metros, elas teriam uma visão de 360 graus da cidade. Com a serenidade do Corcovado ainda em seus corações, Cecília queria ver o outro rosto do rio. Pegaram o bondinho envidraçado. À medida que subiam, a cidade se revelava como uma tela gigante. Os prédios foram diminuindo, os carros se tornando pontos de luz. O som da cidade desapareceu, substituído pelo zumbido suave do vento. Quando as portas se abriram no topo, Cecília perdeu o fôlego. A paisagem à sua frente era de uma grandiosidade que desafiava as palavras. A cidade se estendia até onde a vista alcançava, as praias desenhando uma curva perfeita na costa, a baía de Guanabara pontilhada de barcos. E no centro de tudo, como um coração pulsante, o fluxo de vida da cidade. É como se estivesse vivo, sussurrou Anne. Cecília repetiu as mesmas palavras em sua mente. Mas ao olhar com mais atenção, viu que não era apenas uma selva de concreto. Entre os prédios havia inúmeros pontos verdes, o aterro do Flamengo, o jardim botânico e a imensa floresta da Tijuca. A natureza respirava dentro da cidade artificial. Tanto concreto, mas tanto verde. Cecília estreitou os olhos. Tudo coexiste. Ao longe, as montanhas da Serra do Mar se desenhavam no horizonte. E do outro lado, as comunidades, as favelas, subiam pelos morros com suas casas coloridas. Não eram apenas um símbolo de pobreza, como as notícias mostravam, mas sim comunidades vibrantes, parte da complexa e bela tapeçaria da cidade. Naquele momento, um funcionário do local se aproximou. Um jovem carioca, de sorriso fácil, começou a explicar em inglês os pontos turísticos que podiam ser vistos dali. Aquela floresta ali no meio da cidade é a Floresta da Tijuca. A memória da natureza que existia aqui antes de tudo ainda está viva. As palavras dele tocaram Cecília. A memória da natureza. Que expressão linda! Aquela cidade não era apenas um amontoado de concreto. Era a história de um povo, a memória da natureza, as marcas da fé. Tudo misturado, vivendo o presente. Anne, o churrasco daquele senhor, a paz do Cristo. Está tudo aqui, não está? Disse Cecília. Anne sorriu. Acho que o Brasil é um país que avança sem nunca esquecer de onde veio. A frase ecoou profundamente em seu peito. O entardecer se aproximava. O céu se tingiu de laranja e as sombras dos prédios se alongaram. Uma a uma, as luzes da cidade começaram a se acender. Aos poucos, o Rio de Janeiro vestia seu manto noturno. Cecília apoiou as mãos na mureta. O vento balançava seus cabelos. E naquele vento, ela sentiu a energia do aeroporto, a dança do trânsito, o calor do pequeno restaurante, a paz do Corcovado. Tudo se unindo. País caótico. Lembrou-se das palavras que ouvirá antes da viagem. Mas, diante daquele mar de luzes, não havia caos em lugar algum. Pelo contrário, aquela cidade era feita de milhões de partículas de calor humano. Por isso existia aquela paz em meio à agitação. Anne, ela começou. Sim. A força deste país. Acho que é a capacidade de continuar com calma e alegria. Anne assentiu, sorrindo sob a luz do crepúsculo. Atrás de seu sorriso, a cidade se estendia como um oceano de luz. Cada ponto luminoso era uma vida, uma oração, um calor. Tecnologia e natureza, passado e futuro, indivíduo e comunidade. Nada se destruía, tudo convivia. Cecília testemunhava a beleza dessa coexistência. No instante em que o sol desapareceu no horizonte, o contorno do Cristo Redentor brilhou por um momento em tons de dourado. Ao ver aquilo, seus olhos se encheram de lágrimas. Este país tem um equilíbrio que o mundo precisa reaprender. O vento soprava, e o vidro da proteção refletia o seu rosto. Suas mãos não tremiam. Não havia mais dúvida ou medo. Apenas uma certeza serena. Eu julguei mal este país. Mas agora posso dizer do fundo do meu coração, o Brasil é o país mais intensamente gentil do mundo. Na manhã seguinte, após contemplar a noite do Rio de Janeiro, Cecília acordou cedo. Da janela do hotel em São Paulo, para onde haviam retornado, a luz entrava suavemente, e uma névoa fina pairava entre os prédios distantes. Fechou os olhos, e as paisagens dos últimos dias ressurgiram em sua mente. A energia vibrante de Guarulhos, a dança do trânsito, o calor do restaurante, a paz do Corcovado e o vento no Pão de Açúcar. Tudo se conectava em seu coração como um fio de ouro. Na cama, respirando fundo, Cecília se deu conta de algo. Em todos aqueles dias não ouvirá um único grito de raiva. Não vira ninguém dando ordens ríspidas, nem presenciar uma briga. Pelo contrário, todos pareciam atentos ao seu redor.
não com um olhar de vigilância, mas de cuidado. O carinho deste país não precisa de palavras. Ele existe como ar, e todos o respiram e expelem naturalmente. É uma gentileza tão profunda, tão silenciosa, que a própria palavra gentileza não consegue descrevê-la. Após o café da manhã, saiu para a rua. Em meio ao fluxo de pessoas indo para o trabalho, um executivo deixou cair seu cartão de transporte. Uma jovem que vinha atrás o pegou e correu para entregá-lo. Os dois não trocaram palavras, apenas um rápido aceno de cabeça antes de seguirem seus caminhos. Aquela cena aqueceu o peito de Cecília. Ali o cuidado não era algo especial. Era tão natural quanto a respiração. Um senhor idoso cuidando das flores de um canteiro público. Um estudante segurando o guarda-chuva para uma criança que esperava o sinal abrir. A dona de uma loja varrendo a calçada. Mesmo quando ninguém está olhando, as pessoas agem pelo bem do outro. Um pensamento claro surgiu em sua mente. A força deste país não está na competição, mas na circulação do afeto. No Ocidente, os resultados movem as pessoas. Mas no Brasil, a consciência de não incomodar o outro cria a ordem social. E isso não vem do medo ou da pressão, mas da confiança. É por isso que ninguém grita. É por isso que a cidade se mantém bela mesmo sem vigilância. Cecília parou e observou a rua. O fluxo de carros, os pedestres respeitando o sinal, as filas organizadas, as pessoas se cumprimentando. Tudo parecia um grande projeto arquitetado pela gentileza. Anne, ela chamou a amiga que caminhava ao seu lado. As luzes que vimos do Pão de Açúcar, acho que não eram da cidade. Não, eram do quê? Eram do calor das pessoas iluminando a cidade. Anne sorriu e assentiu. Com certeza. Aquela luz serena parecia a alma tomando forma. As duas continuaram a andar em silêncio, mas não era um silêncio constrangedor. Pelo contrário, aquele silêncio parecia o som que melhor simbolizava o que sentiam por aquele país. Na mente de Cecília todas as memórias se fundiam. O sorriso do agente da imigração, a conversa com o dono do restaurante e sua frase, faça um pedido. A voz do guia no Corcovado, um coração sereno é o suficiente. Todas essas coisas nasciam da mesma fonte. Cuidar é não invadir o espaço do outro. Respeitar é observar com carinho, mantendo uma distância saudável. Cecília finalmente entendeu o significado daquela gentileza vibrante. A simpatia do brasileiro não era superficialidade, mas sim um sinal de maturidade emocional. Não era caótico, era flexível. Não era perigoso, era confiante. Dentro dela, a definição das palavras foi silenciosamente reescrita. Chegaram a um cruzamento movimentado. A cena que viram no primeiro dia se repetia. O sinal abriu para os pedestres, e as pessoas começaram a andar. Não havia pressa nem colisões. Apenas um ritmo único, onde todos cediam espaço uns aos outros. Em meio àquele fluxo, Cecília fechou os olhos lentamente. E em seu coração sussurrou: o Brasil é um país feito de afeto. Um país onde a maior gentileza reside em sua energia contagiante. Uma certeza inabalável havia se instalado em seu peito. Na manhã da partida, no aeroporto de Guarulhos, a luz suave inundava o terminal de teto alto. Nos balcões de check-in, muitas pessoas já faziam fila, e o som baixo de suas conversas se sobrepunha. No meio da fila, Cecília olhava para trás repetidamente. O país que a acolheu nos últimos dias. Até o brilho do chão polido do aeroporto lhe parecia nostálgico. Dentro de sua mala, entre as roupas dobradas, estava um pequeno objeto. A fitinha do Senhor do Bonfim que o dono do restaurante lhe dera. Ela tocou a fita amarrada em seu pulso, sentindo a textura do tecido. Faça um pedido. As palavras dele ecoaram em sua mente. Que estranho, disse Anne ao seu lado com um sorriso. Antes de vir para cá eu estava tão ansiosa. Agora, não quero ir embora. Cecília sentiu em silêncio. Eu também. Foram só alguns dias, mas parece que vivemos uma vida inteira. A caminho do portão de embarque, as duas pararam para comprar um último café. A atendente sorriu ao entregar os copos e fez um leve aceno com a cabeça. Um gesto que mais uma vez aqueceu seu coração. Um cuidado que se manteve até o último momento. Na sala de embarque, olhando a pista pela janela, Cecília respirou fundo. Os aviões enfileirados à distância. Cada um deles, ela agora entendia, era o resultado do esforço e do cuidado de milhares de pessoas. Anne, sim. Eu quero conhecer mais sobre este país. E quero que mais pessoas o conheçam. Anne a olhou surpresa. Como assim? Cecília sorriu levemente. Pelas redes sociais.
no meu trabalho. De qualquer forma, quero contar sobre o verdadeiro Brasil que eu vi. Não um país caótico, mas uma nação vibrante e gentil. Não uma sociedade superficial, mas uma que é sustentada pelo afeto. Tenho certeza de que há muitas pessoas como eu que julgam mal este país. Por isso, eu quero contar. Ao dizer essas palavras, uma pequena chama se acendeu em seu peito. Não era um senso de missão, mas uma extensão da gratidão. Um sentimento que não se paga, mas se passa adiante. Os rostos sorridentes das pessoas que encontrou no Brasil surgiram em sua mente. O anúncio soou informando que o embarque estava próximo. Seus passos em direção ao portão eram um pouco pesados, mas não era um peso de tristeza, e sim de afeto. Enquanto caminhava pelo túnel de embarque, Cecília parou por um instante. Pelo vidro, a paisagem de São Paulo se estendia ao longe. Sob a luz da manhã, o contorno dos prédios brilhava em tons dourados. Parecia que a própria cidade sorria e dizia: volte logo. Sentou-se em seu assento e afivelou o cinto. O som baixo dos motores fez o avião vibrar. A paisagem do lado de fora começou a se mover lentamente. Olhando para as linhas brancas da pista, Cecília sussurrou em seu coração: obrigada. Você não era um país caótico. Era, talvez, o país com o coração mais quente do mundo. O avião acelerou, e o chão se distanciou. Ao subir acima das nuvens brancas, uma luz ofuscante se espalhou. Naquele momento, ela pensou: esta viagem não é o fim, é o começo. O começo de outra jornada, a de compartilhar. Em seu pulso, a pequena fita balançou suavemente. Seu peso era prova de sua conexão com aquele lugar. Cecília sorriu. E olhando para o céu azul, sussurrou suavemente: eu voltarei. Para entender mais profundamente o motivo de tanta gentileza. O avião desapareceu além das nuvens. Mas em seu coração, a luz de São Paulo e o calor de seu povo continuavam vivos. O que você achou deste vídeo? Por favor, deixe suas valiosas opiniões e impressões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no botão de curtir. Agradeço também o seu apoio através do Pix. Muito obrigado por assistir até o final.